esta oportunidade em retornar a esta linda casa de oração. Eu tive o privilégio de acompanhar o início, ou praticamente o início, né, desse trabalho com o nosso querido pastor Rinaldo, este guerreiro, sonhador, sabe, destemido, audacioso. Enfim, essa audácia, essa coragem, esse destemor, este amor, todos esses diferenciais, todos esses predicativos que compõem este homem de Deus, além, é claro, da vocação, do ouvido aguçado para ouvir a voz do Senhor, sabe, desse desejo sempre pronto em servir, essa obstinação em servir. Então, seja Deus louvado na sua vida, pastor Rinaldo, na vida da nossa querida missionária Arineide, eles que sempre abrem a porta de sua casa para nos dar aquele café. Ah, gente. Quando eu estava morando fora da Paraíba, voltei recentemente, toda vez que eu vinha pregar aqui na Paraíba, eu ligava para o pastor Rinaldo para visitá-lo. Francamente, gente, não é questão de vaidade, não, absolutamente. Mas se há uma pessoa que eu faço questão de ligar para ouvir a voz, para conversar, para estar com ele, é o pastor Rinaldo. Eu tenho 2 amigos aqui na Paraíba, que eu faço questão de estar com eles. Um deles é o pastor Rinaldo. O outro é o pastor Manuel de Brito. É claro que tenho outros amigos, não obstante aos demais, mas são estes que nós estamos com frequência. Além do pastor Napoleão Falcão, é claro. Mas estes nós estamos com frequência. Portanto, Deus abençoe o senhor, sua querida família, toda essa igreja linda. Como é que vocês conseguem permanecer tão lindos? É uma das igrejas mais bonitas que eu visito. Chapinha. Gente, antes de ministrarmos também, já foi apresentado, é claro, mas quando eu tenho a oportunidade de viajar, de ir atender qualquer agenda com a minha família, gente, eu fico tão feliz. Ali está minha esposa, meus filhos. Deus abençoe, minha filha, e que te dê graça para permanecer me aturando, tá? Em nome de Jesus. Parabéns pela temática, pastor Rinaldo. Parabéns à igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É claro que este tema está envolvido ou está subordinado a este contexto das cartas, ou, enfim, das cartas que foram escritas às igrejas da Ásia Menor, a província de Roma. Mas ela tem um contexto extremamente abrangente. E é claro que um fator determinante e preponderante para que sejamos bem-sucedidos, e agora eu me volto exclusivamente para a comunidade cristã, eu me volto exclusivamente para a igreja, para que sejamos bem-sucedidos, para que sejamos felizes em nosso ministério, enfim, em tudo o que podemos fazer, realizar, inevitavelmente há um sine qua non, isto é, algo sem o qual aquilo não existirá. É um fator determinante, sem o qual absolutamente a construção ela não se consolidará, não se efetivará. Então,
para um grande projeto, para uma grande construção, é necessário que haja, na mesma proporção, um grande fundamento. E não há como, repito, eu ser bem-sucedido. Não há como eu ser, enfim, feliz em absolutamente qualquer projeto, se eu não tiver este fundamento, que é a palavra de Deus. Quando Jesus adverte, principalmente em suas parábolas, ele utilizava com frequência essa expressão idiomática, aquele que tem ouvido, ouça. Ele chamava a atenção, em primeiro lugar, para a compreensão. E a palavra parábola é colocar próximo a. Então ele colocava próximo a lição espiritual, ou as lições espirituais, aquelas físicas. E as lições físicas, a partir das parábolas, elas tinham de estar em linha semelhante, páreo às lições espirituais. É claro que havia outros objetivos, dos quais um deles era para que o seu público, principalmente aquele público que estava sendo alvo daquela parábola propriamente dita, pudesse ter esse entendimento. Mas era mais ou menos assim, eles precisavam compreender, a partir do chamado discernimento. Eles precisavam ouvir, compreender, decidir e aplicar. Eu vou repetir, tá bom? De forma pausada, para que você possa, quem sabe, massificar. Então vamos lá. Primeiro, compreensão está no campo do discernimento, do entendimento. Segundo, decisão. Uma vez que eu compreendo, eu decido. E uma vez que eu decido, eu preciso aplicar. Compreensão, entendimento e aplicação. Vamos lá? Compreensão, entendimento, ou melhor dizendo, compreensão, decisão e aplicação. Compreensão, decisão e aplicação. Eu compreendi. Eu decidi após compreender. E agora preciso colocar em prática aquilo que compreendi e decidi. Bem-aventurado aqueles que ouvem, mas bem-aventurado aqueles que guardam. E a palavra guardar tem o mesmo entendimento de compreender. Como assim, pastor Sinésio? Pois aquele que atenta e compreende é o mesmo que decide. Então aquele que guarda é aquele que põe em prática. Jesus chama estes tais de edifícios arrojados sobre a rocha. Aqueles que ouvem a palavra do Senhor e as praticam. Assemelhá-lo-ei aquele que edificou a casa sobre a rocha. Vieram os ventos, a tempestade, as águas deram com ímpeto contra aquele edifício, aquela estrutura, mas ele permaneceu de pé. Ele permaneceu de pé porque foi construído sobre um edifício firme. Apesar dos ventos, apesar das tempestades, apesar das turbulências, apesar das procelas, isto é, apesar das tempestades e crises. O texto em que fizemos menção trata da vida de um dos patriarcas, por nome de Isaac. Isaac, filho de Abraão, o filho da alegria, o filho da felicidade. Pois bem, Isaac ele está no momento de decisão. Mas é claro que o cenário em volta de Isaac propõe uma decisão que, obviamente, as decisões têm essa característica
de nos dar um retorno, seja ele imediato, seja ele a longo prazo, mas nos dão retorno. É tipo a lei da semeadura. Nós colhemos aquilo que plantamos. Plantar é opcional, mas uma vez que você plantou, você vai colher. Você vai colher. Há uma frase, eu já li essa frase muitas vezes, e eu utilizo sempre ela quando eu estou pregando dentro desse contexto. Diga comigo: decisões decidem destinos. Vamos repetir. Decisões decidem destinos. A nossa vida é composta, é feita, é estruturada por decisões. E geralmente as decisões, elas são padrões de pensamento, formado ao longo de muito tempo, que quando postas em prática com certa regularidade tornam-se estilo de vida. Por que tem pessoas que para elas não é peso obedecer? Por que tem pessoas que obedecem tão facilmente? A propósito, é natural. Elas não resistem. Você olha para elas, como é bom, sabe, pedir, ordenar, pagar uma missão para pessoas dessa natureza, que apesar das dificuldades que se agigantam em torno daquela ordem, elas não conseguem ver as dificuldades. Elas pesam então a obediência. Elas entendem que obedecer é melhor do que submeter-se então à visão de resistência das dificuldades. Elas obedecem, ainda que para tanto lhe reserve resistência, lágrimas, dores e coisas mais do tipo. Para ela não importa. Ela não é um robô, não é um autômata, isto é, não é uma máquina. Mas dá prazer obedecer. Por que, pastor, dá prazer? É porque a sua mente foi aclareada. A sua mente foi iluminada. Houve uma expansão na mente. E é exatamente o que a palavra faz. Essa sucessão de advertências, aquele que tem ouvido ouça, aquele que tem ouvido ouça, aquele que tem ouvido ouça. É mais ou menos assim, aquele que quiser tomar uma decisão, aquele que quiser agir de forma coerente, preste atenção. Atente para o que eu estou falando. Arroje o seu entendimento. Não permita que o seu entendimento fique, sabe, pueril, solto, gratuito. Não. Arroje, segure o seu entendimento. Hoje, mais do que nunca, no cenário onde nós estamos vivendo, principalmente esse texto em que eu li, tem tudo a ver com o cenário que estamos vivendo. As decisões mediante a crise. Eu estou pregando uma série de mensagens em nossa igreja, baseada no seguinte tema, gravita em torno desse seguinte tema: a esperança que não se desespera. A esperança que não se desespera. Mas como não se desesperar em meio à crise, pastor? Quando eu tenho entendimento, quando o meu entendimento compreende, atenta para aquele que tem o controle de todas as coisas. Ainda que me falte aquilo que me dê prazer imediato, mas eu tenho entendimento que Ele permanece no controle. As lutas, Ele permanece no controle. As dificuldades, Ele permanece no controle. A escassez, Ele permanece no controle. A resistência, Ele permanece no controle.
É o cônjuge que não lhe entende, mas ele permanece no controle. A porta que se fechou, mas ele permanece no controle. É o filho que não lhe obedece, mas ele permanece no controle. É o patrão que lhe oprime, mas ele permanece no controle. Foi o dinheiro que não deu, mas ele permanece no controle. Foi o noivado que chegou ao fim, mas ele permanece no controle. O meu casamento está sendo atacado, mas ele permanece no controle. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que foram chamados, que foram vocacionados segundo o seu decreto, segundo o seu propósito. O Senhor não perdeu o controle, Ele permanece no controle, apesar de mim, a despeito da circunstância, em detrimento da prova e da luta. Aleluia! Se eu não atentar, se eu não prestar atenção, não há nada tão valioso, e ainda mais no dia ou nos dias em que estamos vivendo, do que o tempo. Segundo um determinado autor, diz que aquilo que eu demando tempo é aquilo que eu adoro. Aquilo que eu imprimo tempo, que eu invisto tempo, é aquilo que eu amo. Aquilo que mais eu gasto tempo é o que eu amo. E quando eu pego do meu tempo, reservo do meu tempo, olha que coisa interessante, e invisto dentro desse tempo atenção, gente, nada melhor do que termos um ouvido aguçado, uma alma sempre pronta a ouvir a voz do Senhor. E detalhe, Isaac estava no momento cruciante de sua vida. É o momento da tensão, da decisão. Ele precisava tomar uma decisão, pois semelhante aos dias de seu pai, lhe abateu uma fome em toda aquela região. E ele precisava decidir. A propósito, ele tem família. E quando ele decide ir a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar, Deus aparece e fala com ele. Deus fala com Isaac. E quando Deus aparece, foi para advertir a Isaac. E Isaac então ouve a voz de Deus. Olhe bem para cá. Isaac ouve a voz de Deus. Há pelo menos 3 vozes que precisamos ter o discernimento do Senhor para não nos levarmos pelas mesmas, pelo menos aquelas que se misturam entre a voz de Deus. É a voz do homem e a voz de Satanás, além da voz de Deus. Mas eu só vou diferir, distinguir, eu só vou entender, selecionar, discernir qual é a voz de Deus, se eu tiver de fato escolhido a voz de Deus para ouvir. Se eu não escolhi a voz de Deus, qualquer outra voz vai se confundir. Eu vou repetir. Se eu não escolhi a voz de Deus, qualquer outra voz vai me confundir. Porque os meus ouvidos não estão aguçados. Eles não estão condicionados a esta voz. Quando Jesus veio caminhando sobre a tempestade, os discípulos estavam apavorados, grau máximo do medo. As lamparinas, segundo o historiador William Barclay, diz que ela havia apagado. Além do barulho do mar, horripilante, as forças das ondas a partir do vento, fazia acreditar que eles iriam morrer. A água entrava com ímpeto, constantemente, vão naufragar. De repente, para a surpresa deles, aquele clarão dissipou a escuridão. Era uma luz forte, gloriosa. E eles logo concluíram, porque havia uma crendice na época,
que aparecia um fantasma para atemorizar os pescadores, principalmente quando eles estavam à deriva. E eles concluem, então é um fantasma. Mas eles têm ouvidos aguçados. Eles tinham o costume de ouvir Jesus. E quando Jesus vem caminhando por sobre o mar, diga comigo, caminhando por sobre o mar, aquilo que apavorava os discípulos estava debaixo dos pés de Cristo. Eu vou repetir, aquilo que apavorava os discípulos estava debaixo dos pés de Cristo. Ele vinha caminhando altaneiramente, não apenas como Cristo, mas ele vinha como Jesus Cristo Deus. Oh glória, caminhando sobre a tempestade. E quando os discípulos com medo, todos eles acabrunhados, retraídos, afugentados, de repente Jesus diz, sou eu! Não temais! Pedro ouve e diz, opa, essa voz é conhecida, Senhor, és o Senhor, mandou eu ir ter contigo. Jesus disse, vem Pedro, ele salta! Aleluia! Mas ele saltou porque tinha discernimento. Diante das crises é necessário que tenhamos esse discernimento para tomarmos atitudes que para alguns parecem loucura, mas para aqueles que dependem de Deus, que acreditam no Senhor, mesmo em meio à crise, mesmo em meio a um ambiente onde tudo conspira contrário, ele toma atitudes que ninguém tomaria. E é por isso que estamos aqui. Porque decidimos tomar atitudes que ninguém tomou. E é por isso que aqueles que ouvem a voz do Senhor, aqueles que amam a Bíblia, a sua palavra, eles saem na frente. Glória! É por isso que estes que acreditam no Senhor permanecem de pé. Se eu perguntar a você agora, você tem história de lágrimas para me contar. Se eu perguntar como está a sua casa, você vai dizer, pastor, as coisas estão ruins, mas eu estou aqui para ouvir a voz de Deus. Pastor, eu não deixo de acreditar. Há anos eu recebi uma promessa. Os anos estão passando, mas eu permaneço agarrado na promessa, pois o Deus que me fez é fiel para cumprir. Aleluia. Em primeiro lugar, é necessário ouvirmos a voz do Senhor para tomarmos atitude coerente com a sua palavra. Não há como eu tomar atitude coerente com a palavra de Deus se eu não ouço o Deus da palavra. Ele para e ouve. A pergunta é, quem você tem ouvido nesses últimos dias? Quem você tem ouvido nesses últimos dias? A voz do inimigo a partir daqueles negativistas? Aqueles pessimistas? Não é questão apenas de otimismo. Não apenas. Mas é questão de fé. Kierkegaard dizia que fé era um lançar-se no escuro. Não. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. A certeza e a convicção das que se não veem. Fé é isto. Fé não é se lançar no escuro, não. Fé é acreditar. Contra a esperança, como fez Abraão. Isaac atenta. E Deus diz, não desça. Não vai ao Egito. Fica onde eu te colocar. E onde Deus permitiu que Isaac fosse, foi numa região totalmente improvável. Diga comigo, numa região totalmente improvável. Mas diga comigo, quem mandou? Foi Deus. Ouça, só um minutinho. Quando Abraão sai de Arã, Padã Arã, antes disso, quando Deus dá ordem para que Abraão saísse no capítulo 12, Deus não falou para Abraão para onde ia. Deus não falou absolutamente a rota. Ele disse apenas, sai. Sai. Mas a voz, Watchman Nee, escrevendo no seu livro Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Watchman Nee diz algo bem interessante. Watchman Nee diz que aquela voz era uma voz diferente das de todas que Abraão havia ouvido na sua vida. Porque aquela voz penetrou o seu tímpano.
Aquela voz rasgou a sua alma. Aquela voz caminhou nas alamedas escuras de sua alma. Aquela voz trouxe luz ao breu da vida de Abraão. Glória. Aquela voz mexeu. O Otmandinho disse que aquela voz mexeu com as entranhas, isto é, com a intimidade de Abraão. Abraão não tinha escolha para dizer não. Abraão simplesmente sai. Parece que eu estou vendo Abraão falando com o pai: Tera, pai, eu vou sair para onde? Não sei. Como assim eu vou sair? Você ouviu a voz de quem? De Deus. Qual Deus? Me aponta um desses. Não tem comparação a nenhum destes. Você vai para onde, Abraão? Eu não sei, mas eu sei que eu vou porque Ele está comigo. E para onde Ele me levar, eu irei. Não me importa para onde ir, o que importa é com quem ir. Não é saltar no escuro, é saltar no regaço de quem tem o controle, de quem pode fazer muito mais daquilo que peço, muito mais daquilo que espero. Gentilmente, olhe para o irmão que está do seu lado e diga para ele: cuidado com o que você ouve. Cuidado com o que você ouve. Aleluia. Porque aquilo que você ouve pode determinar na sua decisão e pode reservar um destino cruel. Porque decisões decidem destinos. Glória. O caminho pouco importa. Ou melhor, a rota pouco importa. O que importa é quem mandou. Ah, pastor, a geografia é sinuosa, acidentada. Não importa, não é a geografia quem faz o adorador, mas é o adorador quem faz a geografia. Não é o ambiente que é santo, é o santo que chegou no ambiente. Eu vou repetir, não é o ambiente que é santo, é o santo que chegou no ambiente. Deserto não era santo coisa alguma, tornou-se santo quando Deus chegou. Tira as sandálias dos teus pés. Porque o lugar onde está é santo. Não era que era um lugar, é porque o santo chegou. Ah, pastor, lá no meu emprego o pau quebra, fulano fala isso, Beltrano fala aquilo, mas chegou o portador da santidade. Como assim, pastor? Você carrega consigo o Pai, o Filho e o Espírito. Você carrega a Trindade Santa dentro de você. O Deus que estava por sobre no Antigo Testamento, o Deus que tornou-se entre no Novo Testamento, e agora o Deus que está em nós, a partir do Espírito Santo, na pessoa de Cristo Jesus. El Manoá, Deus em, não é Deus com, é Deus em, entronizado. Por isso que o fruto do Espírito está em nós. Na figura de linguagem, o fruto é o mesmo que a mobília do Espírito. Diferente, antagônico às obras da carne. O fruto dividido de forma nonopla age em nós para a glória de Deus, promovendo um aprimoramento de caráter semelhante ao de Cristo em nós. Isaac ouve a voz de Deus. Primeiro, em meio às crises, peçamos discernimento ao Senhor, para que Ele nos dê ouvido aguçados e, portanto, possamos entender o que Ele quer de nós. Romanos capítulo 12, versículo 2. Ele diz: e não vos moldeis, isto é, não tomem forma. O mundo vai seduzir, o sistema vai tentar lhe seduzir. Ah não, mas o tempo passou, as coisas já não são mais as mesmas. Não, você pode vir por este caminho, você pode tomar essa rota. Não, isso é sedução. Não vai. É melhor sofrer o dano do caminho do que desfrutar dos pseudos privilégios dos atalhos. Eu vou repetir. É melhor sofrer o dano do caminho do que desfrutar dos pseudos privilégios dos atalhos. O sangue, como diz o nordestino, o sangue pode dar na canela, mas eu não vou arredar o pé. É aqui. Se Ele falou que era por aqui, eu vou. Aleluia.
Ah, mas tem uma barreira, aprimoramento. Mas tem um desafio, aprimoramento. Mas tem, Senhor, resistência, aprimoramento. Olha bem para cá. Quando o Senhor nos chamou, Ele não nos chamou para uma colônia de férias. É necessário termos a compreensão. Ele não nos chamou para um turismo. Ele nos chamou para a batalha, para guerrear. E o soldado que milita a boa milícia não se embaraça com as coisas dessa vida, porque ele sabe quem o alistou e ele quer agradar quem o alistou. E só agrada quem o alistou quando ele ouve a voz daquele que é o seu general. Pastor, como é que eu agrado a Deus? Ouvindo a sua voz. Diga comigo, servimos para as duas coisas. Pelo menos duas coisas dentre tantas. Quais são, pastor? Servir e esperar. Eu espero servindo e eu sirvo esperando. Eu vou repetir, vamos lá. Eu espero servindo e eu sirvo esperando. E eu só tenho esse entendimento quando eu ouço. E não vos moldeis a este sistema, a este mundo, mas transformai-vos pela renovação de vosso, para que então podeis discernir. Olha que coisa linda. Qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas eu nunca terei este discernimento se eu não tomar forma do sistema. Eu nunca terei esse discernimento se eu não permitir transformar-me. A Bíblia diz: enchei-vos, não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, sistema, mas enchei-vos. A palavra no original é: não deixei-vos embriagar, mas deixai-vos encher. Olha que coisa interessante, eu vou repetir: não deixei-vos embriagar, mas deixai-vos encher. É escolha, escolha se encher, escolha se encher, escolha se encher. Não a embriaguez desse sistema. Então ele ouve. E quando ele ouve a voz de Deus, ele desce a gerar. E quando ele desce a gerar, vocês sabem bem da história, ele começa a prosperar. Isaac prospera tanto que ele torna-se em grau superlativo muito rico ou riquíssimo. Diga comigo, o fato de eu obedecer, de ter discernimento em obedecer, não me isenta das lutas, das perseguições, das provas. Por falta de discernimento, há muitas pessoas que acabam fraquejando e ficando para trás. Elas dizem: puxa vida, no mundo estava bem melhor. Quando eu me converti, a coisa começou a piorar. Minha casa está uma luta. O trabalho, a propósito, estou de sobreaviso. Paulo disse: aquele que deseja viver o evangelho de forma pia, padecerá perseguições, resistências. Porque quando eu ouço a voz do Senhor, me torno diferente. Diferente no meio dos semelhantes. E o inimigo, ele não quer absolutamente nos ver em obediência, em consonância com o Senhor. O que ele espera de nós é que possamos desfrutar daquilo que ele está a nos oferecer, de modo que possamos estar acomodados. E esse comodismo nada mais é do que uma artimanha de Satanás para nos prender, para retardar a nossa caminhada. Aí algumas pessoas pensam que o seu sucesso no mundo é o fracasso na igreja. Como assim, pastor? Ou melhor dizendo, que o fracasso na igreja, o fracasso no mundo é o sucesso na igreja. Ou, melhor dizendo, a frase é exatamente essa: que o sucesso no mundo é o sucesso na igreja. Não. Não. Às vezes, e quase sempre, o seu sucesso no sistema é um dessucesso na igreja. Mas pastor, está tudo indo muito bem, obrigado. É porque o inimigo não quer te perseguir. Você já está na rota. Você já está no caminho dele. Você não está causando nenhum prejuízo ao inferno. Absolutamente. Mas quando você sai da rota da obediência do inferno, você passa a ser um instrumento de preocupação para Satanás.
Quando os filhos de Cefas disseram, esconjuramos-te em nome do Cristo que Paulo prega. Satanás olhou para aqueles filhos de Cefas e disseram, sabemos quem é Paulo, sei quem é Jesus, mas vós, quem é vocês? Conheço vocês não. O pau comeu que eles saíram nu. Apanharam tanto que os demônios deixaram eles nus. Eles disseram, conhecemos a Jesus, sabemos quem é Jesus, conhecemos Paulo sabendo quem é Jesus. E vocês? Paulo era conhecido do inferno. Por que Paulo era conhecido do inferno, pastor? Porque ele passou a ser o inimigo do inferno. Enquanto ele não era o inimigo do inferno, ele não era perseguido. Enquanto ele vivia como um pregador da corte do inferno, ele vivia envolto de aloés e glórias. Mas quando ele decidiu ser um servo de Cristo Jesus, ele passou a ser perseguido e ele disse, olha o que é que Paulo declara, para mim o morrer é lucro, pois não mais vivo eu, pois não mais vivo eu, pois não mais vivo eu. Que entendimento é esse, pastor? É porque ele ouviu a voz do Espírito Santo falando às igrejas. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aquele que está, disse Paulo, segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo 17. Aquele que está em Cristo Jesus, nova. A ideia de nova aqui é antagonismo, é transformação radical. Nova criatura é as coisas velhas. Fale isso para o irmão do seu lado, gentilmente, para ele não dormir. Diga assim para ele, ei, as coisas velhas passaram. Ouça o que o Espírito Santo está falando. Ouça a voz do Senhor, tenha discernimento. Sabe aquilo? Não passou. Não é mais com você, já ficou para trás. Você não pode mais retroagir. É daqui para frente, é para frente que se anda. Mas em Satanás ele não vai suportar, porque as portais do inferno não suportarão a marcha da igreja do Senhor. Aleluia! A igreja não retroage, a igreja está avante. Não, não, não. Nós estamos vivendo num momento difícil, onde a palavra está sendo sonegada, onde o púlpito está sendo vilipendiado, onde o povo está sendo negligenciado, e Deus tornou-se um acessório. Deus tornou-se um meio de satisfação. Se Deus não me der, eu não faço. Se Deus não falar, eu não vou. Se Deus não fizer, eu não me submeto. Quem é você? Eu nunca vi o barro dizendo assim por ei, não aperte muito não. Eu nunca vi. A criatura dizendo ao Criador, põe um pouco de cabelo aqui. Não. Nunca vi. Quem é o caco? Ei, gente. Aleluia. Aleluia. Jó disse, Deus me deu, Deus tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Davi disse, o menino morreu, vou me banhar, me perfumar e vou para o culto. Que é isso? Aleluia. Ele entra no templo para adorar. Olhe para mim, pare de murmurar. Murmuração faz parte, olhe bem para cá, faz parte do discurso de quem não conhece Deus. Murmuração aumenta o tempo no deserto. Eu vou repetir, a murmuração aumenta o tempo no deserto. A murmuração aumenta o tempo no deserto. Ei, pare de murmurar. Peça ao Senhor discernimento para ouvir a voz dEle. O que Ele diz às igrejas: acorde, desperte, é tempo de trabalhar, é tempo de plantar. Não, pastor, não dá, não vinga. Ouça o que ouviu Isaac, desce para Gerar, não vai para o Egito. A riqueza do Egito não é para você. Diferente de seu pai, eu vou te prosperar onde eu quiser.
numa região sedimentar, num ambiente totalmente improvável, um ambiente rochoso. Parece que eu estou vendo Deus dizendo: Isaac, planta, joga a semente. Isaac jogava a semente, pum, estourava. Isaac, alimenta as ovelhas, pum, crescimento de ovelha, crescimento da fazenda, crescimento da lavoura. A Bíblia diz que ele passou a riqueza de Abimeleque. Ele ficou preocupado e passou a o seguir, ou ao perseguir. E o baniu para o vale. Lá ele vai morrer. Diga comigo, não vai. E outra coisa, em primeiro lugar, ouça a voz do Senhor. Em segundo lugar, ouça a voz do... Melhor, em primeiro lugar, ouça a voz do Senhor. E em segundo lugar, perceba, ouvindo a voz de Deus, eu não estou livre das crises. Nossa. Eu ouço na crise, não significa que eu serei livre da crise pelo fato de ouvir. Ele pode não lhe livrar da crise, mas na crise. Ele não livrou Sadraque, Mesaque, Abednego, Ananias, Misael e Azarias da fornalha, mas na fornalha. Ele não livrou Daniel da cova, mas na cova. Por quê, pastor? Porque às vezes algo extraordinário o Senhor quer fazer e dá uma lição extraordinária, como para nós nos dias atuais. O rei não suportou, o seu coração compungiu. Eu não acredito que eu caí nessa. Como pode o meu primeiro-ministro, Daniel, o homem a quem amo, ele não dormiu? Será que ele amava? Um estrangeiro, um proscrito. Como é que pode? Um proscrito primeiro-ministro? Pode! Pode porque ele ouviu a voz de Deus. Pode porque ele não se dobrou. Pode porque ele não comeu. Pode porque ele não bebeu. Aí a Bíblia diz, e Daniel propôs firmemente em seu coração não comer e nem beber. Aí a Bíblia mesmo registra que Daniel tinha um espírito excelente, incontaminado. Não tem outra, meu irmão. Quando a gente ouve, pode ser na região do inimigo, pode ser no epicentro do terremoto, não importa. Para onde você for, ouviu a voz de Deus, pode ter certeza, o deserto vira mar. Eu vou repetir, o deserto vira mar. O problema não é o lugar, o problema é quem chegou com você no lugar. Aonde você botar a planta do seu pé, vai abrir. Ei, pastor Reginaldo, pastor Rinaldo, vai abrir. Está escrito, eu preciso crer. O garoto, filho de Joquebede, ele encalhou, ela colocou ele exatamente num ambiente que ela nem entendia, nem esperava. Era um ambiente onde a filha de Faraó tomava banho. Repete, pastor Sinésio. Era um ambiente onde a filha de Faraó tomava banho. Então vamos, raciocina comigo o que é o cuidado de Deus. O ambiente que ela está tomando banho é um ambiente de morte. Não, pastor, é um ambiente de vida. Então vamos lá. Quem foi que mandou matar Moisés? Faraó. Ela é filha de quem? Vamos lá, quem mandou matar Moisés? Ela é filha de quem? Então quando ela abre a arca, ela percebe que é um filho de uma hebreia. Ela percebe. Então vamos fazer valer a ordem de papai. E a ordem de papai é matar. Não. Ela diz, eu vou criar. Como assim, pastor? Irmão, está dentro do projeto de Deus. Está dentro do propósito de Deus. E essa rota, pastor, tão difícil, é processo. Diga comigo, é processo. Todo propósito demanda um processo. E se é propósito de Deus, vou repetir o texto, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam, juntamente para o bem daqueles que amam ao Deus, que foram chamados segundo o seu propósito. Processo, chamado, propósito, o amor de Deus, a glória de Deus. O que você está passando nada mais é do que um processo.
onde o nome do Senhor tem sido glorificado. Este ambiente de morte onde Moisés foi banhado tornou-se um ambiente de vida. Quem diria? A Joquebede, que estava chorando, agora está com o menino no regaço, assinou um contrato e agora vai trabalhar para o palácio. Aonde nós vamos entender isso em sã consciência? Não, chega comigo. Eu não quero aqui nem utilizar desse artifício para causar sensacionalismo em você, não. Vamos utilizar razão. Nós estamos ouvindo a palavra. É entender que Deus, ele tem o controle. Aquilo que falei na introdução. Apesar dos pesares, Deus está no controle. Minha irmã, olhe para mim, por favor. Olhe bem para mim agora, com mais atenção. Eu quero falar no seu olho. Deus está no controle. Deus não perdeu o controle em hipótese alguma. Pastor, o senhor não tem ideia do que eu estou passando, nem quero saber, porque o Deus que eu sirvo é o Deus que você serve. O Deus que me cuida, ou cuida de mim, é o Deus que cuida de você. E Ele tem o controle, repito, de todas as coisas em suas mãos. Nada acontece sem que Ele tenha o cuidado. Nenhuma folha cai da árvore sem que Ele permita. A sua palavra, ela não cai no chão. Antes ela prospera para aquilo cuja qual ela foi enviada. E por que ainda não prosperou, pastor? Porque ela não lhe alcançou ainda. No tempo de Deus ela vai te alcançar. O tempo de Deus não é o meu tempo. E detalhe, a palavra saiu da boca de... Saiu. Ela está vagando dentro do tempo. E eu não sei que tempo é esse. O tempo de Deus é extraordinário, aonde a mente medíocre, a mente limitada humana não consegue aquilatar, não consegue discernir. E se eu não consigo discernir este tempo extraordinário que está além da minha mente, portanto eu creio que quando o tempo de Deus chegar, haja o que houver, aconteça o que acontecer, venha o que vier, o nome dele será glorificado. Oh, glória! Aleluia! Eu quero voltar para dissertar os outros dois pontos. Nós vamos ficar só nesses dois pontos. Entenda. Você não trabalha para causar inveja em ninguém. Eu vou repetir. Nós não trabalhamos para causar inveja em ninguém. Mas inevitavelmente, o fato de você obedecer, eu não digo para aqueles que são nascidos de novo. É para aqueles que parecem que são, mas não são. Aqueles que estão e lamentavelmente não são. Nós não sabemos quem são. Mas lamentavelmente ele está inserido. É o joio. E você começa a destacar. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Algumas pessoas, elas irão se incomodar com o seu crescimento. Elas irão se incomodar com a sua prosperidade no mesmo ambiente de luta que ela está. Mas você sobressaiu. É porque você ouviu. Você ouviu e, portanto, despertou a decisão. E você decidiu não estar com os braços cruzados. Você decidiu agir. Enquanto muitos estão caindo de ladeira abaixo na crise, você está subindo os degraus da fé. Olha que coisa interessante. Por quê, pastor? Porque você parou para ouvir. Ei! Pare! Pare! Ouça! O Senhor quer falar com você. Não desça agora. Diga, Senhor. Versículo 6. Isaac obedeceu. Gente. E quem obedece inevitavelmente prospera. Prospera. Detalhe, ei. Vão chegar invejosos. Lembre-se. Não os trate mal. Não. São irmãos que precisam nascer de novo. Não nasceram de novo. Estou falando de pessoas que estão dentro da casa. Elas não têm o discernimento que você tem, que a palavra aclareou, causou metanoia, fez com que você reconhecesse o pecado, a necessidade de Deus, confessasse e abandonasse, o que não aconteceu com ele. Ele vive uma vida que parece, mas não é. Ele convenceu, mas não converteu.
e ele lamentavelmente vai causar um dano, ou tem pelo menos tentar. Como você percebe, e você está sendo vacinado nesta noite, você está ouvindo a voz do Espírito falando às igrejas, você vai entender que a sua prosperidade pode sim trazer desconforto para muitas pessoas. Mas assim como Isaac é expulso de Gerar, ele vai para o vale, ele não contende, ele simplesmente sai com toda a sua fazenda. Abimeleque, bem como seus capatazes, acreditava que naquele momento, agora ele vai falir. Vai não. Por que não vai, pastor? É porque você está sob a rota. Você está alinhado com a voz de quem mandou você ir. Meu irmão, para onde você for, Deus vai te prosperar. Não, eu vou repetir para você, não tenha medo. Quando eu saí daqui, eu fui trabalhar no Tocantins, fazendo missões e atendendo minha agenda Brasil afora. Alguém disse assim para mim, é loucura. Eu disse, não. É uma experiência que Deus está tentando me dar a mais. Eu vou ouvir a sua voz. Quando cheguei no Tocantins, uma terra seca, árida, Deus me fez prosperar. Minha esposa está ali de prova. Eu plantei os meus pés. Quando eu plantei os meus pés, Deus me honrou naquela terra. Da prefeitura, à delegacia, ao quartel de polícia, Deus me honrou naquela terra. Saí de cabeça erguida. E detalhe, os pastores da União daquele lugar disseram, cadê o pastor Sinésio? Que falta ele nos faz. A palavra que ele ministrava, ele deixou legado, ele deixou boas e excelentes marcas. Olhe para o seu irmão e diga para ele, não tenha medo. Se Deus mandou, saia. Se Deus mandou, ponha os pés e vá. Se Deus mandou você fazer, faça. Se Deus mandou você comprar, compre. Aleluia! Pastor, o recurso eu não tenho. Quem mandou, tem. Quem mandou, tem. O que é que você quer, Pedro? Peixe. Lance a rede. Pedro não pescou, Pedro panhou. A palavra no original, em Lucas, não é pescar, é panhar. Jesus não chamou Pedro para pescar, ele chamou Pedro para apanhar, porque pescado já estava. Quando ouvimos a voz de Deus, não precisamos dar uma de engenheiro, não precisamos dar uma de pescador, porque ele é pescador, ele é engenheiro, ele é dono de todas as coisas, ele é artífice por excelência, ele é e ele é. O que é que você quer, Pedro? Peixe. Tome peixe. Você crê, Pedro? Creio. Então tome peixe. Vou lançar outra rede. Vai nada, só um lance de rede vai quebrar tudo. Só um lance de rede. Você passou a noite toda, não foi? Pescando para um lado, para o outro. Lance só uma vez. Isso. Pronto. Matou o seu desejo de peixe? Não é peixe que você quer? Então tome peixe. Chega na praia, Jesus olha para Pedro e diz, você está embasbacado, né? Você está admirado com essa pesca, né? Você não tem ideia, Pedro. Eu dei o peixe para acalmar o teu coração. Que era peixe que você queria. Ah, como já aconteceu isso comigo. Não é pão que você quer? Tome. Não é o cuidado da casa? Tome. O que é que você quer mais para entender que precisa me servir? Ei, gente. Gente. Pedro saiu para pescar e foi pescado. Jesus olha para Pedro e disse, a partir de hoje, você será pescador de homens. E sai. Quando ele diz isso, como é que é a história? Pescador de homens. Peixe, Jesus. Peixe, Jesus. E agora? Oh, glória. E agora? Peixe, Jesus. Aí vem o discernimento de que Pedro ouviu. A partir de hoje, gente, serás pescador de homens. Os peixes que Jesus deu em abundância só resolveria os problemas de Pedro para hoje. E amanhã, o pescador que pescou aquilo que ele jamais pescaria, Pedro, vai embora. Eu prefiro estar com ele, porque aonde eu estiver, ele tem peixe. A Bíblia diz que ele abandona tudo e segue a Jesus. E no primeiro lance de rede como pescador de homens, ele pesca quase 3.000
almas. Hoje em dia, é quase 3.000 sermões para uma alma. Lamentavelmente, porque tem sermão para tudo. O menu é vasto. O cardápio é vasto. Hoje eu vou pregar para voltar. Vou pregar para apresentar o meu ministério. Vou pregar para fazer a minha agenda. Vou pregar para agradar o pastor presidente. Ei, eu não fui pregado como um bobo da corte. Eu fui chamado como pregador. Olhe bem para cá. Você não foi chamado para agradar a ninguém. Você foi chamado para pregar o evangelho. Escute, esse evangelho de conveniência, ele agrada, mas ele entristece. Ele agrada o homem e entristece a Deus. A partir de hoje, gente, eu não quero já tomei o tempo de vocês. Eu vou concluir por aqui. Mas eu concluo dizendo: ouça a voz de Deus. Tenha o discernimento necessário para não tomar decisões precipitadas, porque decisões decidem destinos. E nessa crise você vai prosperar como nunca prosperou. Detalhe, isso aqui não é jargão de pregador não, viu? Eu estou dizendo que você vai prosperar se você andar por esse caminho de discernimento. Se você andar por esse caminho, não tem pastor Sinésio, não tem ninguém, meu irmão. É Deus. Deus te prospera onde quer que você esteja. Está aqui alinhado? Nem se preocupe, meu irmão. Vai prosperar a sua casa, vai prosperar os seus filhos, vai prosperar a sua empresa, vai prosperar você. Aonde quer que você possa ir ou estar, vai prosperar. Porque você deu ouvidos à voz do Espírito Santo à igreja. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele, para todos sempre e eternamente.